Pessoal, vou comentar com vocês aqui nesse vídeo sobre um instrumento de avaliação da ansiedade social que é o mais recente que a gente tem. Tá? Ele foi desenvolvido ali por volta de 2010, tá? E ele tem alguns pontos interessantes que eu gostaria de abordar aqui com vocês. Tá? Assim, 2010 pode parecer não tão recente assim, mas se a gente for pegar os anos de desenvolvimento de outros instrumentos de avaliação da ansiedade social, a gente vai encontrar que grande parte dos instrumentos foram desenvolvidos ali na década de 70, 80 e 90. Tá? Então, assim, esse instrumento aqui, de fato, ele é extremamente atual e ele traz uma série de situações e comportamentos sociais que se encaixam muito na nossa cultura. Tudo bem? Bom, de qual instrumento que eu estou falando? Né? Eu estou com ele aqui, né, na minha frente. O nome dele é Questionário de Ansiedade Social para Adultos, da sigla CASO. Né? É esse instrumento aqui. Ó. Tá? Assim, por que ele é interessante, né, em vários aspectos? E de agora em diante eu pretendo incorporar ele na minha prática clínica. Tudo bem? Antes de eu conhecer, de eu ter contato com esse instrumento aqui, eu utilizava basicamente a escala de fobia social de Leibowitz, né? Que é um instrumento aí padrão de avaliação da ansiedade social, né? E é um dos instrumentos mais utilizados para avaliar esse diagnóstico. Né? Agora, como a gente sabe, né, que praticamente todos, ou basicamente todos os instrumentos de avaliação da ansiedade social foram desenvolvidos em culturas norte-americanas e traduzidos para o português ou para o espanhol, a gente estava encontrando, digamos assim, algumas inconsistências em relação às situações sociais que esses instrumentos traziam. Por quê? Existem algumas situações sociais típicas da cultura dos países da América Latina que não eram contempladas por esses instrumentos desenvolvidos de uma cultura muito diferente. Né? Então, assim, esse questionário de ansiedade social aqui para adultos, ele foi desenvolvido especificamente para as culturas dos países da América Latina, né? Especialmente Brasil e Espanha, né? Todos os países aí de língua espanhola e língua portuguesa, tudo bem? Então, assim, ele é um questionário aqui que ele conta aí com 30 itens, né? E a avaliação dele é uma avaliação do tipo Likert, ou seja, nós temos aqui uma pontuação de 1 a 5, que você avalia em cada item. E como todo instrumento, né, pessoal, de avaliação da ansiedade social, ele visa identificar o nível de gravidade da ansiedade social do cliente no momento atual. Tá? E ele serve também para efeitos de planejamento do tratamento e também para medida de progresso e evolução do tratamento. Tá? Então ele consta aqui, ele vai avaliar, né, uma série de situações sociais que produzem mal-estar, tensão e nervosismo, e o indivíduo ele vai marcar um X na pontuação que corresponde ao grau de mal-estar que ele sente naquela situação, de 1 a 5. De modo que 1, nenhum ou muito pouco, 2, pouco, 3, médio, 4, bastante e 5, muito ou muitíssimo. Tá? Bom, como é que esse questionário está estruturado? Né? Ele está estruturado com base num sistema de classificação atual da ansiedade social, que eu já até escrevi alguns artigos, né, e estou escrevendo alguns artigos para o blog, que é um sistema de classificação multidimensional da ansiedade social, né, que vai contemplar aí 5 dimensões das situações sociais.
Então, esse questionário aqui, ele está estruturado com base nessas 5 dimensões. Que dimensões são essas? A primeira, interação com pessoas desconhecidas, interação com pessoas do sexo oposto ou pessoas que nos atraem, expressão assertiva de incômodo, raiva ou desagrado, né? Situações de falar em público ou interagir com figuras de autoridade e situações de ficar em evidência e fazer papel de ridículo, né? Então, ele está estruturado dessa forma, de modo que cada um desses 30 itens aqui, eles são distribuídos aleatoriamente e contemplam essas 5 dimensões. Então, por exemplo, vou ilustrar aqui alguns itens desse questionário. Cumprimentar uma pessoa e não ser correspondido. E aí tem uma pontuação aqui de 1 a 5. E aí você vai marcar o seu grau de mal-estar, tensão e nervosismo nessa situação aqui. Então, quanto que você fica desconfortável, ansioso, quando você, por acaso, cumprimenta uma pessoa e não é correspondido? Alguns outros itens aqui, né? Falar em público, marcar um encontro com uma pessoa do sexo oposto que me atrai, fazer novos amigos, dizer não a um pedido que me incomoda fazer, cumprimentar todos os presentes em uma reunião social na qual não conheço a maioria deles, que me faça uma brincadeira em público, e uma série de itens aqui que vão contemplar essas 5 dimensões. Tudo bem? Na correção da escala, existem alguns pontos de corte, né, que vão definir ali o nível de ansiedade social daquela pessoa, né? Então, assim, só para destacar aqui a questão das dimensões, então, por exemplo, a dimensão interação com pessoas desconhecidas, a gente tem aqui 6 itens da escala. Interação com pessoas do sexo oposto, 6 itens da escala. Expressão assertiva de incômodo, desagrado ou raiva, a gente tem também 6 itens. E mais 12 itens de ficar em evidência, fazer papel de ridículo, falar em público, interação com pessoas em posição de autoridade. Para cada um desses itens existe um ponto de corte, que é um somatório da pontuação de todos esses itens, e depois a gente faz a pontuação total, somando todas essas dimensões do questionário. Tá bom? Então, assim, gente, é um questionário extremamente interessante, extremamente válido, e eu pretendo começar a trabalhar com ele a partir de agora na prática clínica. Tá? Se vocês quiserem ter acesso a esse questionário, vocês podem escrever para mim nos comentários aqui que eu envio ele para o e-mail de vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.